Fala pessoal, mais um episódio do Infinity Cash e hoje eu quis trazer aqui a essência da Infinity, né? Para quem não sabe, o grupo Infinity ele vem de uma crescente dentro do mercado imobiliário em específico e a gente se consolidou dentro desse mercado. E por que não trazer, claro, um quadro focado totalmente nesse mercado? Então hoje os meus convidados são do mercado imobiliário, eles são da minha cidade, da cidade de Indaiatuba, estão no mercado há mais de 5 anos e são excepcionais, têm uma história incrível e eu quero trazer para vocês aqui o Beto e o Fernando Davi Dias. Obrigado pela presença de vocês aqui. É um prazer para a gente ter pessoas experientes no mercado, pessoas que se consolidaram não passando a perna em alguém. Isso eu acho que é mais importante ainda dentro desse mercado. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigado você pelo convite. Legal. Eu trabalhava em empresa, eu era gestor de uma empresa, saí há 6 anos e virei a chave, mudei completamente e fui para o mercado imobiliário. A gente já tinha amizade há 15 anos, e aí ele me chamou, ele já é mais antigo do que eu no ramo, já trabalhava com construção, aí nós unimos forças e montamos a V Dias. Legal. E o V Dias vem da... Venâncio Venâncio Dias. Dias, legal. Conta um pouco da sua história também, Fernando, pra gente entender Vamos lá. um pouco mais. Eu estou em Indaiatuba há 15 anos também, né? Vim de São Paulo, capital, cansado daquela loucura, né? Que é uma loucura. Meu ramo lá era a indústria, né? Aí eu transferi a fábrica para Elias Fausto e onde eu acabei conhecendo o Beto lá. E também, morando aqui, coincidiu de morarmos no mesmo condomínio aqui em Indaiatuba. Então, fortalecer a nossa amizade e depois, o tempo passando, resolvemos ampliar aí para o ramo imobiliário. Como ele disse, também era da construção, né? Comecei a construir, vi vários problemas aí nos profissionais, né? Um deles é a mão de Alguns da obra, né? cidade, isso, e profissionais da área de vendas mesmo da cidade. E aí resolvemos vir com um trabalho diferenciado, né? E montamos a V Dias aí para poder vender os nossos imóveis e também auxiliar parceiros e amigos. Legal. E como é que foi essa trajetória em específico de criar imobiliário em específico? Hoje vocês têm uma equipe ou só vocês atendem? Me conta um pouco mais dessa estrutura de Só vocês nós hoje. atendemos. Não Legal. tem equipe. A gente preferiu, pelo menos por Legal. enquanto, até consolidar um pouco mais, manter só nós dois. Porque é difícil gerir pessoas. E tem esse crescimento também, né? Isso, nós queremos crescer organizados, né? Então, vem crescendo devagarzinho. A parte administrativa é toda feita pelo Fernando, ele administra tudo ali de perto, ele cuida de tudo, tudo que precisa administrativamente. Então a gente preferiu levar isso bem devagarzinho e agora nós estamos crescendo. Já estamos pensando em mudar de lugar, Legal. ampliar um pouco, contratar. Tem pessoas parceiras, né, que estão bem próximas, mas a gente está pensando em ampliar essas parcerias e aprofundar as parcerias. Legal. E hoje, dentro do mercado de imóveis, a gente tem vários tipos de imóveis, né? Quais são os imóveis que vocês mais trabalham hoje? Hoje vocês trabalham mais com imóveis de terceiro? Imóveis de terceiro, preferencialmente. E a gente trabalha muito com locação também. Legal. A gente faz um trabalho bem diferenciado, o Fernando pode falar até melhor, principalmente na parte administrativa do imóvel. Então a gente faz um trabalho bem mais próximo do inquilino, do locador, a gente faz um negócio bem mais exclusivo. Até pelo tamanho que nós somos, a gente está fazendo um trabalho bem diferente, mas nós estamos criando raiz nisso. Então, mas a gente trabalha preferencialmente com imóveis de terceiro. É lógico, o Fernando tem imóveis, né, já vendeu bastante imóvel dele, Legal. mas preferencialmente, os lançamentos bem pouco. Apesar de ter muitos. É isso que eu ia falar, ainda Tem muito. Um atrás do outro, mas a gente dá preferência para produto de terceiros. Que legal. E hoje, qual que é o padrão dos imóveis que vocês mais atuam hoje? Vocês trabalham com linha econômica, médio padrão, alto padrão? Nós não nichamos ainda. Entendi. Justamente por estarmos nessa fase de início, nós não conseguimos nichar. Então vai do Minha Casa Minha Vida, o que aparecer, até alto padrão. Legal. E qual que é a preferência de vocês, que vocês mais gostam de atender? Eu prefiro o médio ali. A locação também é um negócio que encanta, né? Você mexer com os dois lados ali, de ter
problemas no dia a dia, você desenvolver isso, eu acho legal também. E como é que vocês atuam nesse trabalho? Até eu acho que o Fernando pode falar um pouco mais pra gente nessa questão da alocação, né? Porque é um mercado totalmente competitivo, né? Quantas imobiliárias hoje a gente vê nascendo e a grande maioria ou vai para lançamento, né? Que é o que está em alta e etc. Ou já vai direto para locação, né? Então, em locação, a gente tem inúmeras imobiliárias em Indaiatuba que se consolidaram dentro dessa carteira, né? Como é que foi essa questão da alocação, criar a carteira, conseguir organizar essa questão da estruturação da carteira de clientes de vocês? Ela acabou surgindo naturalmente, porque eu, na minha vida, fui funcionário 11 meses, né? Caraca. Então, a minha vida toda sempre foi ser empresário. E aí, pelo círculo de amizades, né, acabou surgindo, você acaba sabendo a particularidade de cada investidor, cada amigo, né? Então, a gente procura os imóveis ou o que surge de oportunidade, a gente já sabe qual é o investidor que gosta de investir naquele produto. Seja salas comerciais, seja casas populares para locação, seja galpões industriais. Então, cada produto que a gente capta, a gente sabe mais ou menos para quem vai o interesse. E aí foi no que o Beto estava falando, por que nós hoje não estamos especializados só numa linha? Porque o investidor, ele tem tanto um imóvel de alto padrão, como tem um estabelecimento comercial ou industrial para locação, como também gosta de investir em casas mais populares. E aí a gente não pode escolher o cliente e falar assim, não, eu só vou trabalhar com o filé mignon aqui. Não. A gente tem que trabalhar com tudo que aquele cliente tem para poder atendê-lo com perfeição, maestria. E qual que é o nosso diferencial? A gente sempre tem que fazer alguma coisa diferente para destacar no mercado. Hoje, embora o nosso contrato de administração fale que repassamos os aluguéis em 5 dias úteis, normalmente a gente repassa o aluguel no mesmo dia ou no dia seguinte para o proprietário. E até por isso vários proprietários acabaram com o nosso trabalho vendo que outros do mercado chegavam a pagar até com 15 dias. Cara, já é um atraso, né? Um aluguel. Isso mesmo. Absurdo. Mas quando você tem muito imóvel, você acaba não percebendo, né? É verdade. E aí, esse cliente em particular acabou agora migrando todos os imóveis dele para a nossa carteira. Que legal. Então, hoje a gente está começando a colher o fruto lá que nós plantamos lá no início, né? E você vê que também que essa questão do repasse é uma coisa até que você tem que ficar com o olho aberto, né? Porque se a pessoa não acaba não repassando, porque ou talvez está sem fluxo de caixa, teve uma má gestão nessa questão aí para conseguir fazer o repasse, é bem importante. Tanto que até hoje está bem alta, né? As pessoas alugarem até por, não aplicativos, né? Mas Quinto Andar, que nesse caso seria uma empresa totalmente focada em um aluguel, digamos, de veraneio, e agora se tornou também uma empresa focada também no mercado imobiliário como um todo, né? Então a gente vê uma crescente muito grande. É muito bom isso, que tem um espaço muito bom. Vem essas gigantes, assim, como o Quinto Andar, e é meio bagunçado, né, cara? Não tem o olhar próximo do cliente. Tem muita gente, né? Muito cliente, tudo no aplicativo. Nos você não bots, conversa, né? Você não conversa com ninguém, né? É um atendimento eletrônico. De uma particularidade que a gente viu também do Quinto Andar, a maioria das locações dele é tudo sem garantia. E o nosso público aqui é mais conservador. Sim. Então... Não só esse público, né? Acho que todo investidor imobiliário, ele quer uma garantia. Isso, né? Mesmo. E os contratos deles é tudo sem garantia. Entendi. Não, e nesse caso fica a mercê ali do mercado, né? E a garantia que vocês promovem nesse caso seria... Aí depende de cada proprietário, né? Cada proprietário... Hoje as garantias que a gente tem no mercado seria o tradicional 3 calções, né? Ou seguro fiança, título de capitalização, ou o mais antigo de todos, que é o fiador. Que hoje é muito difícil você conseguir achar alguém que quer ser fiador, né? Exato, né? Então, nós oferecemos todos, aí vai depender do proprietário, né? Tem proprietários em particular, olha, eu não trabalho com fiador, ou se quer fiador só com imóveis da cidade, aí dificulta, porque sabemos que a nossa cidade, a maioria vem de fora, né? Sim. Então, isso dificulta um pouco. Mas atendemos o que o cliente pedir, o que o dono do imóvel preferir, é o que a gente vai oferecer. Aí fica mais fácil às vezes ou dificulta um pouco mais a parte de locação. Somos criteriosos também na parte de certidões. Legal. Né?
Então, graças a Deus, hoje a nossa inadimplência é zero. Isso é Não muito temos importante. problema nenhum com a inadimplência até hoje. Que continue assim, né? Amém, né? Isso daí é bem importante, né? Mas é fruto desse cuidado. Entendi. É levar sempre o atendimento próximo do cliente. Dos dois, das duas faces, né? Dos Tanto do dois, inquilino como é. do Nós estamos ali para proprietário. intermediar, essa é a nossa função. E levando isso bem próximo, facilita muito. Com certeza. Até o seguro contra incêndio. Muitos proprietários dizem que nunca fizeram, né? Imagina. E é um seguro obrigatório. Então a gente leva isso tudo com respeito com os clientes, né? Que legal. E olhando para a parte de locação, a gente está falando de locação, né, em específico. Hoje, o mercado de locação em específico, eu vejo alguns imóveis, né, o aluguel ali está 13, 14, 15, 18 mil, 22 mil reais. Eu estou falando de um imóvel residencial em Indaiatuba. Esse mercado, vocês atuam nesse mercado? Vocês veem que está crescente essa demanda dentro da cidade? Ou você vê que é um mercado que, no seu viés específico, está um pouco mais estagnado? Que nem a gente vê do mercado de vendas específicas, as pessoas migrando um pouco ou distribuindo um pouco de energia, talvez, do alto padrão para imóveis de lançamento, até mesmo tipo, mais baratos para conseguir ter um fluxo maior de venda. No aluguel, na locação, vocês veem isso também ou não? Também. Tem uma procura grande por imóveis de alto padrão também aqui na cidade. Vem muitas empresas de fora, então o nível de diretoria, eles buscam esse tipo de imóvel. Então, e tem muitas empresas vindo para Indaiatuba e isso faz você pegar todos os níveis, né? John Deere, vem diretor, vem funcionário baixo escalão, então tem de todos os níveis. A gente ataca todos eles. Que legal. E é importante, eu estou fazendo essa pergunta, porque realmente é uma visão que eu não tenho do mercado, né? Eu tenho do que a gente tem no Viva Real, né? A gente no Viva Real tem inúmeras oportunidades. E como que funciona essa questão da competitividade, né? Vocês falaram para mim da parte de vendas. Geralmente os proprietários enviam para um corretor, enviam para mais 300 corretores. Como é que funciona? Vocês fazem contrato de exclusividade? Como que vocês atuam nessa venda dos terceiros em específico para conseguir se destacar, algo nesse sentido? Não, a gente não trabalha com exclusividade. É que tem muito, até pela experiência nossa de vida, você tem muito contato com as pessoas. Então tem muito imóvel que vem de indicação. Aí você cria uma certa exclusividade, mas não que a gente obrigue o cliente a fazer exclusividade com a gente. Mas a gente tem algumas exclusividades, inclusive antes do imóvel ir para o Viva Real, para o Zap, a gente aloca, porque ele fica meio exclusivo ali, a gente consegue fazer um trabalho antes da divulgação com todo mundo. Tem proprietários aqui que tem até grupo de distribuição, WhatsApp, né? Todo mundo sabe ali no mesmo momento, aí todo mundo começa a divulgar. A gente também está nesse meio, é lógico, tanto que a gente sabe, mas a gente procura buscar essas exclusividades ali nas entrelinhas, né? Então, pela indicação, vem uma indicação, a gente dá um atendimento diferenciado e faz essa exclusividade, mas não é uma coisa explícita, né? É uma estratégia de negócio. A gente acaba até pegando alguma exclusividade, mas são imóveis ou áreas de grande valor. Entendi. Aí sim. E qual o valor? Quero saber qual que é o valor. Só fala em exclusividade. Por quê? Porque o mercado da construção, no geral, de prédios, né, ou condomínios, é bem complicado, porque você acaba oferecendo, todo mundo tem conhecimento da área, né? E aí a gente tem que ter o contrato de exclusividade. Então nós temos algumas em negociação aí. Que legal. Né? A gente presta tudo, além do contrato, a gente tem uma cláusula onde a gente fornece todos os telefones e nomes de quem foi oferecido. E mesmo que expire a exclusividade, aqueles contatos, aquelas empresas ficam vinculadas ao nosso Cresce. Então se ele fizer uma venda mesmo por outro corretora, tem que ter a nossa autorização. Isso tudo amarrado em contrato. Isso mesmo. Legal, então, é importante porque hoje em dia a gente vê tanta gente entrando no mercado imobiliário, né? Principalmente em Indaiatuba, eu acho que cada dia que passa é 2 mil novos corretores, né? É a sensação que eu tenho, né? Pelo menos é o que eu vejo. Sim. Praticamente todo mundo viu que é um grande mercado, e realmente é um grande mercado, tem uma grande oportunidade, né? Mas a gente vê muitas pessoas ainda amadoras, né? Essa questão do atendimento que nem vocês trouxeram aqui, eu acho que é implícito, assim, tipo, é explícito, na verdade, a palavra certa, como que a organização de vocês reflete no crescimento.
E aí tem muita gente hoje que só quer investir em marketing, quer fazer tudo que precisa para conseguir Aparece vender a qualquer muito. preço. E aí acaba... Aparece muito e age pouco. Age pouco. Tem e muito acaba não disso. criando isso. Uma das vantagens que a gente acaba tendo, né? Como a minha formação é contabilidade e direito, então toda essa parte burocrática de contratos e tudo mais sou eu que faço. Legal. Então eu sempre brinco com o Beto que a comida tem que comer quente, né? Então o cliente fez uma proposta na sexta-feira, 8 horas da noite, você pode ter certeza que antes da meia-noite, se ele não tiver problema nenhum com as certidões, porque a gente tira as certidões até antes de fazer o contrato. Legal. Então, se ele não tiver nenhuma restrição, antes da meia-noite o contrato tá já para ele verificar primeiro as minutas, as duas partes, dando ok, no dia seguinte, no sábado, vai estar no ar para assinatura. Que legal, isso é importante. Tem muita gente que acaba deixando o time, né? Isso seria. Não, a gente não deixa, é muito rápido. O Fernando tira certidões aí sábado à noite. Legal. A gente tava se falando e ele tirando certidão. Porque você pega assim, às vezes o comprador, é só ele encontrar com um amigo e falar para ele, rapaz, mas você pagou caro. Já era. Ou o vendedor, um amigo ali no final da sexta-feira tomando a cerveja, rapaz, mas você vendeu barato essa casa. Pronto. Ele já não faz mais o negócio. Então, a assinatura tem que ser rápido. Para todo mundo, para não ter tempo de refletir, ou o cara pensar, rapaz, será que eu vou conseguir pagar essa dívida? Então, não pode. Você sabe que o ser humano ele age por impulso. Sim. Né? Então a gente não pode perder essa oportunidade. Isso mesmo. E a gente tá falando aqui, gente, né, no mau sentido, tá? De empurrar negócio, porque às vezes as pessoas estão ali do outro lado ali. Não, vai empurrar um negócio pra mim a qualquer preço. Não, a gente tá falando no sentido de que numa negociação de duas partes, quando a gente está atendendo o cliente final que o cara quer vender a casa em específico, a gente precisa ter essa velocidade. Ela é importante. Sim. Porque senão, o que ele acabou de dizer, o Fernando acabou de falar que se esfriar, vai ter outra interferência que vai interferir realmente direto ali dentro do negócio. Então, não pode perder esse time aí. Isso é muito importante. Sim. Na verdade, é um convencimento pelo negócio que é bom, né? E o nosso mercado, como ele é muito aquecido, em Indaiatuba, em específico, você está naquela indecisão, não assinou o contrato, num valor de 1. Alguém aparece com uma proposta de 1 mais 0,1, ele vai vender para aquele 0,1. Então, por isso que a gente tem que ter agilidade para o nosso cliente, porque os dois são nossos clientes, né? Tanto o comprador como o vendedor. Então, tanto para o nosso cliente vender a casa, no caso ele vai ter, nesse exemplo, 2 propostas, mas o comprador, que é o nosso cliente ali, né? Que não está com o nosso colega corretor, a gente quer vender. Então, a gente tem que ajudá-lo a conseguir obter o resultado que é a finalização da compra. Né? Legal. E é também pensar na pessoa, né? Tem muita gente que acaba pensando só no dinheiro, né? Vendi um imóvel de 1 milhão, vou ganhar X, 60 mil de comissão, algo nesse sentido, né? Pensa só no dinheiro como resultado, né? O fim específico, mas tem a realização do sonho, tem tudo isso por detrás que eu acho que é bem importante, né? Na hora da negociação. Não sei se vocês já tiveram algum caso nesse quesito de pessoas frustradas e não acreditavam no trabalho mais de corretor e vocês conseguiram realizar esse trabalho e reverter? Já tiveram algum exemplo? Teve alguns, caso? Inclusive com o imóvel do Fernando. Legal. Concretizou a venda, só que a imobiliária demorou muito na elaboração de contratos, certidões e desfez o negócio. E foi exatamente, não tinha um motivo claro, só foi por conta da velocidade. Tempo, demorou demais. Aí a pessoa se sente enganada, né? Estão me enrolando. E aí, isso aí vai abrindo leque, né? Vai abrindo o nosso leque para não agir dessa forma. E esse foi um dos motivos da gente montar a imobiliária. Eu já estava linkando uma coisa na outra já aqui. Foi um e dos por que grandes você saiu motivos. do ramo da construção, Fernando? Foi só a parte da falta de mão de obra ou foi... Não, assim, eu continuo no ramo industrial, continuo com fábrica em São Paulo. A de Elias Falso na pandemia, que era uma área escolar, ela acabou encerrando. Mas aluguei o prédio, né? Tem uma outra indústria lá no local. Mas eu sempre gostei dessa parte, eu sempre fui investidor, né? Legal. E aí eu procurei... diversificar. Sim. E até captar imóveis bons negócios, né? Mas continuo hoje não mais na construção. Eu dei uma parada aí porque o mercado está complicado com a falta de dinheiro, né? De economia também. De financiamento, né? Que nós estamos passando uma fase, as pessoas estão até dispostas, mas o valor
das parcelas aí, em função dos juros altos, está ficando impraticável. Inviável, né? E Tanto isso teve deu até uma nova regulamentação do banco, que agora de 30% foi para 50%, acredito. Né? Então, isso complicou bastante e deu uma segurada no mercado, né? Então, hoje você acaba vendendo mais o terreno em si, ou apartamentos, que a nossa cidade quase não tínhamos apartamento e cresceu demais esse mercado, né? Porque as pessoas não têm mais aquele recurso para comprar aquela casa com piscina, que é o sonho de quem vem de São Paulo e mora num apertamento, né? E acaba, às vezes, tendo que vir para apartamentos aqui, que é o que ele consegue adquirir de imediato. E é até uma coisa, é legal você ter tocado nesse assunto, que é uma coisa que eu uso muito com os clientes. Às vezes chega um cliente novo na agência, ele já quer fechar todos os planos. E a gente é bem diferenciado nisso, a gente atende o que precisa. Se eu vejo que não tem necessidade de fechar tudo, eu vou fechar o que precisa. Por quê? Porque eu já trabalhei em outras agências, também pude ter essa experiência da pessoa se frustrar porque fechou uma coisa que achando, tinha uma expectativa X e era Y. Então, essa questão da expectativa do cliente em específico e principalmente de ser assertivo no que ele precisa, o que ele pode comprar nesse momento, eu acho que é importantíssimo. Tem muita gente hoje que quer comprar uma casa, porque o sonho de todo mundo quer ter casa, né? Hoje, se sair um lançamento agora de 1.000 casas, no outro dia vendeu tudo, porque todo mundo quer casa, né? Mas às vezes as pessoas não podem. Sim. E aí, como que faz? Aí eu vejo muita gente morando de aluguel, pagando aluguel, mas tem condição de ter um apartamento, mas não tem. Porque é casa. O que vocês acham disso? Ou qual que é a opinião de vocês quanto a essa questão? Olha, o sonho de todo mundo é a casa, né? O apartamento você sempre tem ali uma maior população concentrada, a possibilidade de você ter mais problemas ali com o vizinho, um espaço mais reduzido, né? Mas é uma fase, eu acho que todos nós aí, no meu caso e do Beto, aí já fomos jovens, começamos pelo apartamento e depois fomos para casa, né? Uhum. Então, o que a gente percebe desse pessoal que está vindo agora a intenção deles é a casa mesmo, dentro de condomínio. Mas o poder aquisitivo hoje, com a falta de dinheiro no mercado, né? O financiamento, eles estão acabando optando por apartamentos. Que também é uma vantagem na nossa cidade, que esse apartamento pode alavancar depois, dando como entrada numa futura casa, né? Que é uma coisa que ninguém pensa, né? Eu vejo muito isso. Inclusive, eu fiz investimento no Evo Residência, aqui em Indaiatuba. Sim. E, literalmente, eu fiz por conta, pensando nisso. Eu não tinha condição de comprar uma casa. Eu tinha condição de comprar um Evo. Eu fui lá e comprei o Evo. Só que o engraçado é que eu comprei o Evo, que eu tinha 18 anos, 19 anos de idade. Valorizou. Valorizou muito. E essa que é a grande questão. Tipo, as pessoas pensam muito, quando eu tiver, ou às vezes tem condição. Fica esperando, né? Fica esperando a oportunidade certa e mercado imobiliário. Você já pode responder para mim aqui. Tem o momento certo? Não Se tem eu momento espero, é melhor. O momento certo é o que passou. Já devia ter comprado. Essa é a verdade. E nós estamos, voltando um pouco no que a gente estava falando de oportunidades, né? Nós estamos investindo também em outras formas de entender melhor o cliente. Por exemplo, trabalhando no terreno e construção. Nós fizemos uma parceria com um engenheiro, uma arquiteta, e estamos oferecendo esse tipo de trabalho também. Já vende o projeto, o terreno com a construção. E que poupa um tempo, né? Vou ser bem sincero. Né? Eu não construí, mas a minha irmã construiu. Vou ter esse privilégio um dia ainda, mas ela já teve, eu consegui acompanhar, entre aspas, o mini caos que é construir, né? As pessoas querem construir, mas também não sabem como que funciona, né? Essa questão do gerenciamento. Por mais que você contrate um bom pedreiro, um bom engenheiro, uma boa equipe, você vai ter surpresas. Sempre vai ter surpresa, né? Não tem pra onde fugir. Ainda mais o Fernando que tá aqui, ele deve ser expert em falar pra gente essa questão do... Hoje em dia ele parou um pouco porque não tem tempo mais. Mas é uma das coisas que a gente quer fazer, é retomar, por isso fizemos esse projeto aí. Então nós temos aí a arquiteta, temos equipe de construção. Então, tudo vai depender do cliente quiser. Se ele quiser com fotovoltaico, com aquecimento, tudo, porteira fechada, mobiliado, a gente tem condições de oferecer tudo isso para ele. Isso eu nunca vi, viu? Porteira fechada, já tudo a gente tem como ter parceria. Então, a gente pode oferecer inteiro. Então, essa aí é uma ideia que surgiu justamente a pedido dos nossos clientes, e aí acabamos desenvolvendo e agora estamos oferecendo isso para um público, logicamente, inicialmente restrito, né? Porque vai demandar, né, bastante trabalho, mas o importante é assim, como a pessoa nunca construiu e quem constrói pela primeira vez tem muita surpresa, né? Porque
não sabe as etapas, acaba caindo às vezes na mão de maus profissionais. Então nós, que já temos uma expertise disso, estamos desenvolvendo junto com parceiros para entregar, se a pessoa quiser, chave na mão, entregamos a chave na mão, com tudo pronto do jeito que ela quiser. Legal. Temos decoradores, tudo. Design, Tudo. Isso é bem legal, nunca tinha visto aqui dentro, eu já vi já a gente vendendo realmente, tendo mais construção, já vi gente vendendo essa questão do projeto, só o gerenciamento de obras, vejo bastante também. Mas nunca alguém que falasse pra mim, eu te entrego pronto, com a mobília, com... Claro que a gente tem imóveis que já vem com os móveis planejados, mas, que nem você falou, porteira fechada, pra mim é tudo, né? A mobília já pronto. Só chegar com a roupa, colocar no guarda-roupa e viver. E usando essa experiência que a gente tem, né? De o atendimento próximo, porque a pessoa fica vendida. Eu vou construir uma casa, eu não sei o que fazer. Então, nós vamos fazer essa intermediação do que completa. você precisa, o que tudo, você... Tudo, nós vamos entregar completa. Aí já tem inclusive uma obra piloto que ela está funcionando na reserva Petros. Legal, 1000 metros lá, né? Isso, que ela tá toda com câmeras e a pessoa lá de São Paulo consegue ver todas as etapas, a sua casa, desde a fundação está instalado. Então ele consegue acompanhar a sua obra toda em tempo real. Que legal. E só para fazer, só para dar uma curiosidade, quem que instalou essas câmeras foi a InfoQuality? Com certeza. InfoQuality, legal, gente. Só fazendo um adendo, InfoQuality é o Gui, né? É um dos parceiros nossos aqui, inclusive de nós três aqui, atua bastante nessa questão de sistema de segurança, tecnologia, inclusive essa é uma tecnologia totalmente inovadora, pessoal. Imagina você tá viajando, para quem viaja muito, isso é muito importante. Estou na Europa, consigo ver tudo que está acontecendo ali na obra em específico. E que legal, bem Ele acompanha, inclusive, a obra dele, né? Sim, o Guilherme você acompanha lá no Gran Reserva. Que legal. E como que está sendo esse projeto de expansão? Vocês vão fazer esse primeiro projeto piloto para entender como é que é a demanda mesmo do mercado e depois vão expandir? Como é que vai ser essa expansão? Ou vocês vão de pouco a pouco? Vocês pretendem vender 2, 3, 4 projetos agora e depois vai estruturando a escala disso? Ou pretendem só ficar número restrito mesmo para manter a base? Porque conforme a gente vai aumentando essa escala, vai tendo a necessidade de mão de obra, né? Então aí vem outro isso é um problema sério aí na nossa cidade, a falta de mão de obra. Acho que não é só na nossa cidade, no geral, né? Então nós estamos fazendo devagar, esse é o projeto piloto, estamos acompanhando, mesmo porque é muito importante a referência, né? Então esse cliente satisfeito vai ser o nosso cartão de visita para outros, né? Para a gente poder vender esse projeto para outros. Afinal de contas, ele arriscou, né? Não, totalmente. Confiou, né, na equipe, sentiu segurança pela falta de tempo dele. Como você falou, é um terreno de 1.000 metros quadrados, com mais de 700 metros construídos. Então, é uma casa de grande porte. Não é um imóvel de 100 mil. Não. É outro nível de... É muito outro nível. Então, esse vai ser o nosso piloto. E partindo daí, com o cliente satisfeito, com certeza, vai ser muito mais fácil. Aí sim, aí o céu é o limite. Que legal. Muito legal ver pessoas empreendendo nesse outro mercado. Que o mercado de alto padrão específico, ele é muito, entre aspas, peculiar, né? Não é? A gente tem que ter uma carteira, é difícil você entrar, que nem no Minha Casa Minha Vida, que tem uma necessidade muito mais maior, né? Diferente da parte do mercado de alto padrão. E que legal ver vocês crescendo nessa questão da construção, que já era uma vertente, né? O Fernando já era do segmento já tá no específico. ramo. E falando um pouco mais agora para a parte comercial, falando de galpões, vocês atuam com galpões também ou não? É focado mais na parte residencial? Só para o público saber no que eles podem priorizar de atendimento com vocês ali, de necessidade que eles possam ter e conseguir o atendimento de vocês? Comercial também. Comercial, a gente atua também. Inclusive tem um projeto bem legal nosso que nós fizemos uma locação para a empresa de Campinas precisava construir um buffet aqui em Indaiatuba e não encontrava o local correto do jeito que eles queriam. Através do conhecimento do Fernando, encontramos o parceiro, ele tinha o terreno e ele construiu para o buffet. Que legal. Agora tá quase pronto aí, mais um mês aí vai estar pronto. Então, e nós que vamos administrar isso aí, um contrato de 5 anos, é um projeto muito legal. Então, galpões a gente também trabalha nessa área,
galpão industrial no distrito, tem muito no centro da cidade, tem no Campo Bonito. Legal. Então a gente vai em todas as áreas e atende também. Que bom saber, porque é difícil, né, você encontrar... hoje, por exemplo, aqui em Indaiatuba, eu trabalho no mercado imobiliário há 4 anos. Eu nunca vi alguém anunciando ou alguém fazendo anúncio, patrocinado alguma coisa que seja, de galpões. Alguém fazendo um merchan, ou que seja especialista em locação comercial nesse nível, né, industrial que seja. Normalmente eles vão nas casas bonitas, né? Exato. E aí é aí que eu acho que eu vejo uma grande oportunidade para vocês também, né? Para o mercado em específico. Sim. Então, para você que está procurando imóveis também de porte industrial, comercial também, conte com a expertise aqui do Beto, do Fernando, V. Dias. Com certeza eles vão conseguir achar o imóvel ideal para vocês, e com a expertise que eles têm, mais o network que o Fernando e o Beto juntos têm, vão conseguir trazer bons negócios. Eu costumo até dizer que network vale mais que dinheiro, né? Com certeza. Então, eu acho que isso é bem importante para tudo. Agora, vamos entrar um pouquinho no senso de mercado, porque a gente está chegando um pouco do fim já, né? Já falamos bastante, apesar de parecer que a gente não falou quase nada, mas a gente já falou bastante. Com visão de mercado em si, vocês falaram para mim que vocês atuam mais nos imóveis de terceiro. O porquê não atuar tanto no lançamento? Você acha que é mais uma estratégia de focar em um mercado, consolidar e depois expandir? Ou é uma opção mesmo que vocês acham que vocês não gostam? Não que a gente não atue. A gente já vendeu o lançamento também. Tem ótimos lançamentos em Indaiatuba. Aliás, muitos bons investimentos aqui. A cidade é muito boa por isso. Você tem bons investimentos. Mas é oportunidade. Então a gente não prioriza os lançamentos. Mesmo porque tem uma certa dificuldade com as construtoras, a burocracia, burocrático, e você não consegue dar o atendimento que você quer dar, que a gente está acostumado a fazer. Não fica na sua mão, né? Não está na tua mão, você depende muito da construtora. Então, mas já vendemos e a gente atende também, não tem problema nenhum com isso. Aliás, é muito bom investir em Indaiatuba nos lançamentos, são muito bons. Você investiu em um, né? Não, totalmente, eu sou a prova viva disso, né? Comecei cedo mesmo, eu lembro até hoje que meu pai tinha recebido um dinheiro e aí ele me deu de presente, acho que 10 mil reais, foi 10 mil reais. Ao invés de eu sair gastando como todo mundo com 18 anos ia gastar, balada, comprar carro, eu não tinha carro, não tinha nada. Eu fui lá e investi no apartamento. Eu nem tinha o dinheiro para pagar a parcela, vou ser bem sincero. Tô sendo sincero com você, construtora, que talvez esteja vendo. Eu não tinha o dinheiro para pagar, mas eu tinha muita força de vontade. Ótimo investimento. E eu acredito que é isso que faz o mercado girar, né? As pessoas... Ninguém começa lá de cima, né? Talvez uma pessoa que já venha da realeza, um outro, mas são pouquíssimas pessoas, né? É isso aí. A grande maioria das pessoas começam de baixo, ninguém começa andando, ninguém nasce falando, então todo mundo tem um início, eu acho que isso é bem importante. E agora, falando um pouco mais da visão do mercado em si, vocês estão atuando no mercado de terceiros, estão atuando no mercado de alto padrão, atuando no mercado industrial também. Com essa guerra comercial que a gente vê lá fora, vocês acham que isso vai influenciar aqui no Brasil? O que vocês veem sobre essa guerra em específico dos Estados Unidos, China, o que isso pode influenciar a nossa taxa de juros, até no fornecimento de materiais, como que vai funcionar a economia? Vocês estão olhando para isso? Se estão olhando para isso, o que vocês têm de visão quanto a esse assunto? Cara, eu acho que influencia, de uma forma ou de outra influencia. Mas eu acho que o mercado imobiliário de Indaiatuba é muito forte. É lógico que a longo prazo, se continuar nessa crescente de taxa de juros, guerra comercial, de algum modo, vai respingar aqui. Mas, por enquanto, cara, Indaiatuba tá tranquilo. Não tem esse tipo de influência ainda. Mas eu acho que a longo prazo, se continuar, eu espero que não continue tanto assim, que tudo seja momentâneo. Eu acho que Indaiatuba vai passar por isso aí, porque Indaiatuba é muito bem localizada, próximo ao aeroporto, rodovias. A cidade só cresce estruturada, né? Toda a região que você vai da cidade, ela está crescendo estruturada. Tem problemas? Tem, como toda cidade, mas Indaiatuba só melhora. A cidade só melhora. Só tem coisa boa, só vem gente boa para cá. Legal. Só vem bons empreendimentos, bons condomínios. As pessoas, é um filtro muito bom isso, né? Então a cidade oferece muita coisa boa
Então vem muita gente boa para cá também, as indústrias vêm para cá, você vê, a Toyota vai sair, já se fala em outra indústria aqui, automobilística no lugar dela, então tudo só melhora. O nosso time subiu para a primeira divisão Muito também, né, a vocês viram Primavera. agora, né? Vai Então lutar só com os tem grandes. coisa boa, cara. Só a cidade só melhora. Então eu acredito muito ainda na cidade. Independente Da economia da economia externa. externa, eu acredito muito na cidade. Legal. E falando um pouquinho mais agora dessa questão de visão de mercado, falando do mercado imobiliário, o investidor em específico, vocês acreditam que por conta de toda essa situação, comércio exterior, ou até mesmo a política, tenha esse ano de 2025 começado com o pé direito, ou vocês acreditam que está mais parado, comparado ao resultado que a gente teve o ano passado, ou o resultado que vocês tiveram? Aí eu vejo que Indaiatuba ela é crescente. O mercado aqui nunca para. Pelo contrário, né? Você pode pegar o exemplo aí de quem veio de fora, como eu, vim sozinho para cá, aí depois vem o pai, vem o irmão, vem a família e vem os primos, e é o que acontece com todo mundo. Então, quem vem aqui, primeiro, vê uma visão, um futuro na cidade, a nossa segurança é muito importante, que é o que a maioria das pessoas que estão vindo de São Paulo hoje sempre frisam, né? A segurança da nossa cidade. Então, a pessoa vem e acaba virando aí a casa de passeio do resto da família, né? E a pessoa conhecendo Indaiatuba os familiares, quem não quer morar em Indaiatuba? Verdade. Essa cidade é maravilhosa. E aí acaba um vem trazendo o outro, né? E a cidade está crescendo. E quanto mais cresce, mais ela tem, né? A tendência ao crescimento, porque é muita gente vindo para cá. Agora, o que o Beto falou, o mais importante é que ela cresce estruturada. Isso é bem legal. Agora, para a gente finalizar, estamos chegando aqui nos perfis. Como o público está conhecendo vocês, especialistas em imóveis de terceiros, médio, alto padrão, consegue ajudar quem está chegando de São Paulo? Imagina que o Matheus, que está aqui na frente de vocês, acabou de chegar de São Paulo, com 1 milhão na conta, 2 milhões na conta, quer investir. Consegue citar 3 condomínios muito bons aqui em Indaiatuba, referência para o Matheus morar? Bons condomínios, 1 milhão. Vamos colocar 2 milhões, vai. Gran Reserve, muito bom. Legal. Maria José, já é um padrão um pouquinho acima. E Maria Cândida também. São Legal. esses 3, assim. Eu acho que são bons condomínios. Tem muitos outros, né? Mas esses aí estão no momento aí em ascensão. E por que você acredita que eles sejam bons nesse caso? Eu acho que a primeira qualidade dos lotes são muito boas. O Gran Reserve é um pouco menor, porém a área verde dele é maravilhosa. É muito melhor do que a dos outros 2 que eu citei. Então ele tem uma área verde, área de convivência também muito boa. Então eu acho muito bom nesse sentido, né, a estrutura do condomínio. Legal. Então, para você que está vindo de São Paulo, não sabe onde Temos boas oportunidades lá, hein? Exato. Estamos aqui na frente de 2 pessoas que podem te ajudar, 2 pessoas que estão dentro desse mercado, têm expertise. Inclusive, eu estou no mercado há mais de 4 anos. Nesse quesito, eu sou indaiatubana, nasci aqui, pude ver todo esse crescimento. E posso afirmar para vocês que esses 3 condomínios que o Beto trouxe aqui são condomínios referências na cidade. Muito bom. Então vocês podem recorrer ao Fernando, ao Beto, que com certeza vocês já têm, inclusive, já uma resposta aí. É só chegar com os 2 milhões, né, Fernando? Aí, piquezinho. Vai ter alguma coisa já boa. vai ter algum imóvel pronto para vocês. Ou nós vamos oferecer outro tipo de investimento também. Terreno mais construção, Por que que é o que não? vocês trouxeram aqui. Então... Vai depender do que ele precisa. Então nós vamos atender, entender e vamos atendê-lo da melhor maneira possível. Legal. Para a gente finalizar, uma palavra ou uma frase que inspire a V Dias, que seja o que vocês almejam para o futuro da V Dias, o que faz o coração pulsar no mercado que vocês estão e a V Dias. Eu gosto muito do slogan da V Dias. Legal. V Dias Imóveis, conectando pessoas, concretizando negócios. Eu gosto muito disso porque fala do que a gente faz. A gente conecta as pessoas e realiza negócios. Então, não é só conectar pessoas, nós estamos vivendo disso.
mas a gente vive fazendo da melhor maneira possível. Então isso eu acho que sintetiza bem o que a gente quer. E você, Fernando, tem alguma frase ou uma palavra que defina essa realização da Energias? Uma coisa que nós ficamos muito felizes é realizar o sonho das pessoas, né? E você falou em casa própria, é o sonho, né? Então, hoje nós estamos preparados aí para poder procurar a realização do seu sonho e também temos grande expertise em projetos personalizados, como já comentamos aqui. Então, dentro do que você procura, o que você busca em Indaiatuba, nos procure a V Dias, que teremos prazer em auxiliá-lo e na nossa cidade, né? Legal. Bom, estamos chegando ao fim, então. Obrigado pela presença de vocês. Foi uma conversa legal. A gente falou de inúmeros assuntos, todos focados no mercado imobiliário. Eu acho que isso foi o mais importante. Eu acredito que eu estou saindo daqui com mais uma amizade, mais um contato de network para gerar negócios, para talvez a gente até tomar uma cerveja, algo nesse sentido juntos. Isso é bom. E acredito que também estamos crescendo juntos. Então, para mim, o passo principal de ter tomado a decisão de começar esse podcast era da gente conseguir compartilhar mais conhecimento com você que está nos vendo e da gente conseguir mostrar para o mundo em específico o que a gente faz. A gente faz negócios, mas existe o ser humano por detrás, Fernando, existe o ser humano Matheus, existe o ser humano Beto. E a gente falar de pessoas, falar sobre esse crescimento, inspira outras pessoas também que estão nos vendo. Então eu acho que isso é muito importante. Muito então, obrigado. mais uma vez, obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigado pela oportunidade de nos convidar a participar aqui, através do Gui também. Quero agradecer o Guilherme, né, da InfoQuality, e agradecer você também, cara. A gente gosta do que faz, falamos um pouco sobre a cidade, mas é sempre um prazer. Falar, a cidade é apaixonante, né? Então venham para Indaiatuba, venham conhecer Indaiatuba e procurem a V Dias. V Dias Imóveis, conectando pessoas, concretizando negócios. Legal. Quer falar alguma palavra, Fernando? Matheus, parabéns, agradecemos muito aí, desejamos muito sucesso, que você continue nessa ascensão que você merece. Obrigado. E obrigado ao Gui, logicamente, e por ter gerado essa oportunidade aí para nós. E estamos sempre à disposição. Legal. É só o primeiro de muitos. Com Isso certeza aí. a gente vai se reunir novamente aqui. Então, pessoal, estamos chegando ao fim. Quero agradecer você que nos assistiu. E se você gostou desse episódio, já clica ali em compartilhar, manda para o seu amigo que mora em São Paulo, para o seu amigo que quer conhecer um pouco mais sobre o mercado imobiliário de Indaiatuba, ou melhor, quer entender um pouco melhor das oportunidades que tem. Temos terrenos mais construção, tem diversas modalidades que você pode conquistar o seu imóvel, que eu acho que isso é muito importante. Então, se você também não é inscrito no nosso canal, já clica aqui, se inscreve, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Então é isso, nos vemos no próximo episódio e até mais!